noite, Flávio Ortega, repórter ESPN e Fox Sports. Queria que você falasse um pouquinho, quando você chegou numa missão clara, né, de melhorar o Corinthians, tirar o Corinthians da crise, mergulhado lá embaixo, disputando para não cair, e agora o time chega num momento em que... Vou pôr de novo. Mancini, boa noite, Flávio Ortega, repórter ESPN e Fox Sports. Queria que você falasse um pouquinho, quando você chegou numa missão clara, né, de melhorar o Corinthians, tirar o Corinthians da crise, mergulhado lá embaixo, disputando para não cair, e agora o time chega num momento em que abre praticamente 2021 um novo Campeonato Brasileiro, né? Você entende assim? O Corinthians fecha 2020 muito mais otimista e abre 2021 num Brasileirão diferente, num Brasileirão em que pode disputar uma vaga de Libertadores e não mais apenas lutar para não cair, isso mostrando toda a evolução do teu trabalho. Muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Flávio. Não tenha dúvida que o pensamento é exatamente esse, né? Desde a minha chegada ao clube, nós sabíamos que seria, que nós teríamos, né, aliás, várias etapas, né? A primeira etapa era sair daquela situação que nós nos encontrávamos, a segunda etapa era exatamente dar consistência ao time, e para cumprir a primeira etapa, a gente não conseguia dar consistência e, ao mesmo tempo, somar os pontos devidos, né? Então, o processo foi lento, mas a gente hoje acho que pode dizer que nós estamos mudando de patamar, né? A partir do momento em que 2 vitórias diante de São Paulo e de Goiás nos dá a possibilidade de encostar no grupo de cima, e aí eu espero sinceramente que seja para ficar, porque ainda faltam jogos e todo jogo é uma luta, né? Isso não quer dizer que o jogo de hoje diante do Goiás tenha sido fácil, né? Acho que poderia ter sido mais fácil, mas diversas oportunidades foram desperdiçadas, né? Voltando à pergunta, eu acho que nós temos como obrigação, obviamente, tentar tudo aquilo que pode ser feito ainda no campeonato, né? E o sonho, ele faz parte de todos os trabalhos, né? Você sonhar em buscar algo importante, ainda mais num clube da magnitude do Corinthians, é muito importante. Então nós vamos em busca dessas vagas, sim, mas sempre com o pé no chão, sabendo que a evolução ela sempre precisa de ajustes, né? E hoje eu vi um time que jogou futebol, que marcou bem, que chegou rápido à frente, mas precisa de ajustes ainda, né? Eu acho que muito pelas oportunidades que nós tivemos e que foram desperdiçadas ao longo da partida. Boa noite, Mancini, colegas, Caio do Grupo Globo. Ô Mancini, você traçou um plano, você até falou sobre o seu plano para o Ale Oliveira, o repórter da transmissão, que era dar liberdade para o Ramiro, ter o Gustavo Mosquito reforçando o ataque, o jogo como referência, enfim, um time mais ofensivo. Com 3 minutos vocês tomaram um gol, mas vocês seguiram firme esse plano, né? Como foi fazer com que o time em campo seguisse o plano que você montou para antes da partida, mesmo com uma situação adversa tão no começo do jogo? Boa noite, Caio. Olha, levar um gol com 2 minutos e pouco de jogo, ele pode gerar uma certa ansiedade, né? Ainda mais quando se joga dentro de casa. Mas eu vi o Corinthians tomando o gol e assumindo o jogo, né? A partir do momento, até antes do primeiro gol, a gente tinha tido oportunidades já, nós já havíamos chegado bem à frente, aí toma o gol de 1-0 do Goiás. Aí a equipe se coloca em campo de uma forma confiante, com imposição, que é isso que eu peço muito ao time do Corinthians, que tenha a imposição, a agressividade de se jogar para frente, né? Lógico que pode até gerar algum tipo de expectativa a mais quando você pede para o seu jogador que ele jogue sempre para frente, né? Não sei se nós estamos ainda no ponto de chegar e de exigir dos atletas um jogo de alta performance
sempre para frente, né? Mas hoje funcionou muito bem. A equipe empatou no primeiro tempo, teve um lance de uma jogada que sai a bola do Cássio e chega até o gol do jogo que estava impedido, né? Então isso mostra que hoje a gente botou a bola no chão com consciência, chegou bem à frente, teve várias oportunidades, finalizou bem algumas, mal outras, né? E por isso a gente sofreu até o minuto final da partida, mas tudo dentro de uma normalidade. Nós não demos muitas chances ao Goiás, a não ser aquelas que nós já sabíamos que teríamos dificuldade, que era nas faltas, nos escanteios, no jogo aéreo. Por quê? Porque é muito difícil se enfrentar uma equipe com 7 jogadores ali perto de 1,90, né? Não há time no Brasil que consiga marcar bem uma equipe que tem tantos jogadores altos. Uma vez ou outra vai haver um certo sufoco, mas no jogo jogado mesmo, a superioridade do Corinthians foi muito grande. E eu fico feliz por isso, porque é no dia a dia que a gente fala, cobra, incentiva o jogador, dá o treinamento, para o treinamento, mostra através de vídeos, né? E felizmente hoje a gente já alcançou uma maneira de jogar diferente daquela na minha chegada ao clube. Tudo bem, Mancini? Boa noite, Rafael Tebas da Jovem Pan. Te pergunto inicialmente sobre o Cássio, né? Se você tem alguma informação para nos dar em relação ao Cássio. A gente sabe que ele foi levado ao Hospital São Luís. Como é que está o Cássio nesse momento? Você tem essa informação? E a outra questão sobre o sistema defensivo do Corinthians. São poucos gols sofridos nos últimos jogos, né? Hoje tomou um gol, mas o sistema defensivo está se comportando muito bem. Queria a sua avaliação, então, sobre o sistema defensivo do Corinthians e o Bruno Mendes, que está tendo uma sequência de jogos com a camisa do Corinthians. Tudo bem, mano? Boa noite, Rafael. Olha, o sistema defensivo do Corinthians, ele se ajustou, né? Uma hora ou outra a gente vai levar gols, né? Porque não tem como você blindar em todas as partidas, ainda mais diante de uma equipe que tem muito jogo aéreo, atletas muito altos, assim como eu acabei de dizer aqui. Então fica difícil você fazer uma marcação eficiente em todas as bolas, né? Mas o ajuste foi feito, ele nos dá a segurança de que a partir do momento em que a gente alcança o centro do campo, que os volantes saiam para o jogo, que os extremos, os atacantes, eles têm a liberdade porque sabem que tem uma segurança lá atrás, né? O fato da evolução de Fagner, Gil, Bruno, Fábio, mesmo quando joga o Piton ou joga o Marlon, é um sistema muito ajustado, né? Então, felizmente, a gente conseguiu. Agora falta ajustar o ataque, que também está em processo de ajustes, mas que hoje já demonstrou muito mais coisa. Já finalizou bastante a gol, perdeu vários gols, é verdade, mas a evolução do ataque também é fruto de todo esse trabalho desenvolvido ao longo das semanas, né? E sobre o Cássio, nós temos a informação que ele já saiu do estádio consciente, já está no hospital, chegou, vai realizar os exames, mas graças a Deus as informações são as melhores possíveis. Oi, Mancini, boa noite. É Bruno Cassucci, repórter do Globo Esporte. Eu gostaria que você comentasse a atuação de 2 jogadores. O primeiro deles, o Casares, autor de 2 assistências, poderia ter tido até mais se os companheiros tivessem aproveitado as chances. Na opinião da imprensa em geral, melhor em campo. E também que você falasse sobre o Gabriel. A gente já sabe do poder defensivo do Gabriel, mas tem visto ele participar cada vez mais na construção ofensiva e também corrigir um problema de sofrer menos cartões agora, né? Ele antes era muito amarelado e já chegou ao 6º jogo sem sofrer cartões. Isso também é um pedido seu. Enfim, que você comentasse o desempenho desses 2 jogadores. Boa noite, Bruno. Olha, não tenha dúvida que eu peço muito aos atletas para não tomar cartão, porque eu acho que quando você tem um time tendo sequência de escalações, é óbvio que há uma chance muito maior de você ter êxito naquilo que está fazendo, né? Então é um pedido. Eu sei que tem um outro lance que não tem como, né? Mas que seja uma falta onde você para um ataque do adversário ou uma falta necessária dentro do jogo, desde que ela não seja desleal,
né? E eu acho que a evolução do Gabriel, ela tem muito naquilo que eu peço a todos os jogadores, para que se jogue para frente. Aquele passe para trás, que é um passe retardado, entre aspas, é um passe onde você dá a chance do seu oponente se organizar melhor, ele já não cabe mais no futebol, onde todas as equipes jogam de forma organizada, com 2 linhas de 4, então fica difícil quando você perde a velocidade de jogo, fazer com que essa bola chegue no Casares, no Luan, nos atacantes, no Matheus Vital, no Gustavo, no Léo Natel, no Jô, enfim. Então o meia, ele precisa da velocidade de jogo. E curiosamente a pergunta hoje é sobre o Gabriel, que teve muita evolução desde a minha chegada no Corinthians. É um cara que antigamente só se preocupava em marcar e que hoje tem aparecido muito bem à frente. Hoje fez um jogo muito seguro em todos os aspectos. E do Casares, que realmente fez um belo jogo de futebol. Eu até, assim, eu sinto quando eu tenho que tirar o Casares do jogo, né? E às vezes há uma necessidade, porque você tem a última troca e de repente, se eu não tiro ele naquela oportunidade, faltaria um pouquinho de gás no final do jogo, mas eu sinto por quê? Porque ele vem fazendo bons jogos, não só no jogo de hoje, diante do São Paulo ele também mostrou uma técnica diferenciada, e é um atleta que está tornando o time diferente, né? A partir do momento em que nos seus domínios, nos seus passes, ele consegue dar uma lustrada no jogo e o jogo fica bonito, né? É importante que ele tenha as funções táticas dele ali junto com o Jô, que foi hoje no jogo, mas é importante também que ele tenha essa plástica, porque essa plástica acaba aproximando o torcedor da gente, né? Desde que eu cheguei no Corinthians, eu bati muito na tecla de um jogo com a cara do Corinthians, né? O Corinthians sem a bola, ele tem que ser o Corinthians de marcação, de entrega, de determinação, o suar sangue, que eu sempre digo nas entrevistas, mas com a posse de bola ele tem que jogar futebol, né? Ele tem que jogar, ele tem que incomodar, ele tem que fazer gols, ele tem que ganhar partidas, e para ganhar partidas você tem que ter esse toque diferenciado. Então eu fico feliz de estar falando da evolução dos jogadores. Em outros momentos aqui foi sobre o Fagner, sobre o Fábio Santos, sobre o Gil, sobre o sistema defensivo, sobre o Léo Natel, que também melhorou muito, o próprio Gustavo melhorou, o Jô hoje fez um jogo muito consistente, né? Então todos os jogadores, eu estaria sendo muito econômico falando apenas de 2 jogadores. Eu acho que hoje nós temos um time que joga futebol, que marca bem, que tem as funções definidas em termos táticos, e isso é muito importante, porque individualmente um dia a gente fala de um, outro dia a gente fala de outro, mas no termo coletivo todos eles evoluíram. Mancini, boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Os clubes de massa, eles têm aquela característica de quando a coisa não está tão boa, parece que o momento é pior do que ele realmente é. E quando as coisas vão melhorando, a euforia também é grande, e esse parece ser um caso agora do torcedor do Corinthians nas redes sociais, quase que com o objetivo já de Copa Libertadores. Está claro ali o ânimo do torcedor nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se é uma meta que agora o torcedor, pelo visto, não vai largar mais, como você trabalha isso na sua cabeça, se isso para você vira uma obrigação ou vira simplesmente um incentivo para buscar essa meta agora bem maior no campeonato do que brigar contra o rebaixamento. Boa noite, Rodrigo. Olha, euforia não faz parte do nosso dia a dia. Desde que eu cheguei ao Corinthians, e até pelo tempo que eu tenho no futebol, não só na função de treinador, mas desde a minha época de atleta, euforia só te leva à decepção. A partir do momento em que você tem os pés fincados, numa solidez de trabalho, numa solidez do seu dia a dia, de ambiente, de amizade, de respeito, mas acima de tudo de trabalho, você consegue enxergar
que há uma evolução no Corinthians a partir do momento em que todos entenderam que nós tínhamos que nos superar. Então a superação, ela foi e ela continua sendo a grande chave da mudança do Corinthians. Então eu não posso de maneira alguma agora ficar eufórico com tudo aquilo que está acontecendo. Porque o futebol ele é para cima, mas é para baixo também. Então nós temos que ter a consciência, a cabeça tranquila, buscando evolução jogo a jogo, no dia a dia. É normal a euforia do torcedor, mas não pode ser normal a nossa euforia. Nós temos que ter os pés no chão exatamente para poder proporcionar ao torcedor grandes jogos. Acho que o Corinthians a partir de agora vai pensar diferente no campeonato, tá? Essa é a minha opinião. Agora é fundamental que a gente continue jogando bem, que continue fazendo o que diariamente a gente faz, e aí não é só dentro do treinamento, é com repouso, é com alimentação, é com descanso, é com respeito no dia a dia a tudo aquilo que está envolvido. Nós sabemos o quanto é o peso da camisa do Corinthians, então nós queremos exatamente valorizar tudo isso, e para valorizar nós temos que ter os pés no chão. Mancini, boa noite. Thiago Faini, TV Bandeirantes. Sobre a forma que o Corinthians está jogando, o quanto que isso te agrada atualmente, e se esta maneira mais segura de jogar, digamos assim, traz um pouco mais de tranquilidade para que você vire essa chavinha do trabalho começou com um time que estava lá embaixo na tabela e hoje já começa a brigar e sonhar com outras coisas no Brasileirão. Boa noite, Thiago. Olha, não tenha dúvida que o fato do Corinthians estar jogando bem vai gerando segurança e confiança a todos aqueles que no dia a dia fazem o Corinthians, né? Isso não é só do atleta, isso não é só da comissão técnica, é de toda a diretoria, dos funcionários. A confiança é muito importante para que todo mundo possa se superar dentro daquilo que faz. Então as atuações elas acabam nos dando de presente uma alegria em se fazer melhor, né? Mas é óbvio que nós estamos falando de futebol. E a qualquer momento, se você piscar o olho, você pode ser surpreendido. Então nós não queremos isso, a gente quer exatamente poder vislumbrar sempre algo mais. E eu já falei aqui na entrevista dos nossos sonhos, né? E um dos nossos sonhos é ir lá buscar uma vaga Libertadores. Nós ainda estamos um pouco distantes, mas convictos de que se a gente mantiver isso que está sendo feito, vai ter uma chance boa, né? Porque nós vamos brigar palmo a palmo com todas essas equipes que estão à frente, e consequentemente, a partir do momento em que a gente muda a briga na tabela, a gente está se distanciando lá de baixo, está atingindo o primeiro objetivo, que era quando eu cheguei lá no clube, de sair da zona de rebaixamento. Já saímos, já botamos uma boa vantagem, mas há necessidade de manter isso tudo que vem sendo feito. Isso aí, boa noite a todos.